Boa noite a todos. Nós vamos iniciar então mais uma vez o nosso estudo do livro Gênesis bíblico, à luz do Evangelho e também da doutrina espírita. Nós vamos dar prosseguimento à parte do estudo sobre reencarnação, ainda no versículo 7 do capítulo 2 do livro de Gênesis, na frase descrita em que Deus soprou as narinas do homem e este tornou-se um ser vivente. Assimilamos isso com reencarnação e, para aprofundar um pouco mais na temática reencarnação, estamos usando como referência o livro Missionários da Luz, psicografado por Chico Xavier, através do espírito André Luiz. E vamos iniciar então mais uma vez com a nossa prece, que será feita pela nossa irmã Silvia. Levar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre e amigo. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome para iniciar mais um estudo dessa noite. Pedimos que é auxílio para todos nós, encarnados e desencarnados. Jesus nos abençoe hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Bom, nós vamos hoje começar então o versículo 13, do versículo, o capítulo 13, do livro Missionários da Luz. Ele é intitulado Reencarnação. Agora, até aqui a gente viu então bastidores, do que acontece em colônias, que são especializadas aí, que têm os setores especializados na temática do serviço reencarnatório, de preparar a reencarnação, o projeto dos corpos físicos daqueles que são assistidos por essas colônias, Vimos vários exemplos aqui e agora, chega no momento mais direto assim do que podemos assimilar com esse versículo 7 do capítulo 2 de Gênesis, que é esse sopro de vida. Só relembrando, a palavra sopro, ela é a mesma, no grego, utilizada também para vento, para espírito. Então, quando a gente observa o sopro nas narinas do homem e este tornando-se um ser vivente após esse fato, estamos falando então de um corpo, feito do pó da terra e que torna-se um ser vivente quando o espírito então entra em contato com esse corpo. Sabemos que isso se dá através da ligação, entre corpo e espírito feita pelo perispírito. E aqui vamos então para adentrar mais sobre esse momento direto onde há a reencarnação, onde começa a vida, em si, a vida encarnada, Então, nós vamos continuar aí, iniciando esse capítulo 13. Eu vou lendo aqui. Nesse início, eu acho que vai ser uma leitura mais rápida, Se a gente vê algum detalhe interessante aí que caiba alguma citação, nós vamos parando. Se alguém também quiser comentar algo, é só chamar aí, que a gente dá uma pausa também e comenta. Senti-me ditoso e emocionado quando Alexandre me convidou a visitar, em companhia dele, o ambiente doméstico de Adelina e Raquel, onde se verificaria a reencarnação de Segismundo. Profundo contentamento extravasava de meu espírito, porquanto era a primeira vez que iria tomar conhecimento direto com o fenômeno reencarnacionista. Desde os primeiros tempos de estudo no campo da medicina, fascinava-me as leis biogenéticas. Entretanto, nunca me fora dado intensificar observações e especializar experiências. Na colônia espiritual a que me conduziram a providência de Deus e a generosa intercessão dos amigos,
muitas vezes recebera lições referentemente ao assunto. Todavia, até então, nunca vira de mais perto processo de imersão da entidade desencarnada no campo da matéria densa. André Luiz aqui então narrando, né, que ele nunca tinha visto o fenômeno da reencarnação na forma direta, assim, no momento, né, da concepção, ali, o momento do início da ligação entre corpo e espírito. Nós também estamos buscando entender como se dá esse momento através da leitura então desse capítulo, né, desse livro. Em razão disso, acompanhei o prestimoso orientador com agradável e ansiosa expectativa. Alexandre explicou-me, por excesso de gentileza, que noutro tempo recebera muitos favores das personagens envolvidas naquele caso de reencarnação e que se sentia feliz pela oportunidade de lhes ser útil. Comentou as dificuldades do serviço de libertação espiritual e exaltou a lei do bem que chama todos os filhos da criação ao concurso fraterno e aos serviços intercessórios. Intercessórios aí entre aspas. Então aqui nós vemos, né, gente, uma questão aí de gratidão, né, que o mentor aqui, o Alexandre, tinha para com os envolvidos nesse caso de reencarnação, que é o Adelino e a Raquel, que seriam pai e mãe do Segismundo. Então é aquela velha história, né, que a gente comenta algumas vezes, verificamos isso lá na parábola do administrador infiel também, que quando nós fazemos o bem, né? Boa noite, Eliana. Boa noite para vocês. Quando nós fazemos o bem, a Débora entrou também, boa noite. Boa noite a todos. O Alexandre então comentando aqui, né, que ele, do jeito que a gente gosta de falar, que ele devia, né, algumas obrigações para o Adelino, Raquel e Segismundo. Ele se sentia feliz em ajudar porque outrora aqueles três também o ajudaram. Estava comentando que é aquela questão da gratidão e aquela máxima, né, que a gente verifica algumas vezes e que é descrita também na parábola lá do administrador infiel, né, quando ele usa, né, das ferramentas que tem e vai lá e reduz, né, o débito de outros devedores, né, do Senhor. É uma parábola complexa, né, para ser entendida. Só pode a maneira mais interessante, né, de interpretá-la, onde traz mais ensinamentos, é através da simbologia espiritual. Mas ela relata isso, que quando fazemos o bem, né, em algum momento, né, a gente vai ter retorno daqueles, podendo, não necessariamente, né, a gente não deve fazer isso com interesse, mas quando precisarmos, pode ser que esses que outrora nós ajudamos, pode também nos ajudar. Aqui então, Tiago, oi. aquela parábola dos talentos, quando o senhor lá reduz a dívida de um que não reduz para o outro. É essa aí, né? Que você está falando? Não, eu estou falando do administrador infiel. Aquele que inicia lá Tá. dando a entender que ele estava tendo benefício, ele administrava, né, Entendi. uma É lavoura porque lá. esse domingo, né, nós, na Casa do Caminho, nós fizemos esse estudo, né, mas dos talentos, É do o perdoar a credor, é o dívida, né? credor infiel. Isso mesmo, isso mesmo. Isso. Essa outra sua aí é uma que ele recebe o perdão de uma dívida e depois ele não perdoa o Uhum. outro. Outro, exatamente. É isso. Os nomes são Foi parecidos, né? isso. Mas Isso mesmo. Diferentes, são distintas. são duas distintas. Então aqui, né, gente, essa questão aí da gratidão, né? Essa questão de fazer o bem, porque em algum momento a gente também necessita, né? Ora nós estamos ajudando, ora somos ajudados, né? A dinâmica do mundo, né?
Depois de confortadora e instrutiva conversação, a gente está no terceiro parágrafo aí, tá, Eliana? Da primeira página do capítulo 13. Depois de confortadora e instrutiva conversação, alcançamos o lar de Adelino, deliciosamente colocado em pitoresco canto suburbano, qual ninho gracioso, rodeado de tufos de vegetação. Eram 18 horas aproximadamente. Com surpresa, verifiquei que Herculano nos esperava no limiar. O Herculano, vocês lembram quem que era, né? Aquele que lá no início solicita a ajuda do Alexandre para esse processo reencarnatório. O Herculano estava coordenando, né? E pede a ajuda do Alexandre. O instrutor, porém, informou-me que havia notificado o amigo sobre a nossa visita, recomendando-lhe trouxesse Segismundo para o trabalho de aproximação. Uma etapa, então, aqui anterior, né, gente, à reencarnação em si, no caso de Segismundo, foi essa aproximação. Trazer o espírito ali para perto do lar, onde ele vai reencarnar, né, para já começar a ter as primeiras interações energéticas, vamos dizer assim, e também se tiver algum tipo de repulsão, né, ou de... Aí vai ser observado, né, o que pode ser feito para o processo acontecer. Cumprimentou-nos o companheiro afetuosamente e dirigiu-se a meu orientador esclarecendo. Segismundo veio em minha companhia e espera-nos lá dentro. Foi excelente medida, falou Alexandre bem-humorado. Consagrarei aos nossos amigos a minha noite próxima. Veremos o que é possível fazer. Entramos. O casal Adelino Raquel tomava a refeição da tarde junto de um pequenino, no qual adivinhei o primogênito da casa. Não longe, acomodado numa cadeira de descanso, repousava uma entidade que se levantou imediatamente quando percebeu nossa presença, dirigindo-se particularmente ao encontro do meu orientador, que lhe abriu os braços carinhosos. Para mim, gente, chama atenção aqui nesse parágrafo, né? Como que misturam-se mesmo os planos, né? Como que acontece de forma paralela, né, a vida encarnada e a desencarnada. O Segismundo era um espírito, né, e sentado numa cadeira. Era como se fosse alguém, né, que estivesse lá na casa mesmo. A gente sabe que quanto mais evoluídos, né, somos espiritualmente, menos precisamos de coisas materiais. Mas olha só o Segismundo aqui. Sentado, né, lá na sala, aí levanta quando o pessoal entra. Ainda carrega, né, um pouquinho dos costumes, né, de encarnado. Eu me lembro lá no Silva Jardim, quando a gente estudava, quando iniciei na doutrina espírita, estudávamos o livro dos médiuns. Aí tinha uma senhorinha lá, que era médium vidente, né, tinha a clarividência, faculdade de ver, né, espíritos. E ela falava que de vez em quando ela estava assistindo televisão e tinha espíritos lá deitados no sofá ou sentado assistindo com ela. E eu achava aquilo meio assustador, né, no início, porque a gente não imagina, né, a gente só vê isso na cultura normal, assim, longe da doutrina espírita, a gente vê isso como ouvia, né, como assombração, como coisa sobrenatural. E ela falava numa naturalidade, numa tranquilidade, e agora lendo isso aqui, eu lembrei dela. Como que não tem, assim, diferenciação, né? Quando falamos que após a morte a vida continua exatamente, né? Que não tem céu, não tem inferno. A vida continua do jeito que a gente está levando, do jeito que a nossa consciência fala que tem que levar. E aí, a única diferença é que, longe do corpo físico, que muitas vezes serve para nós também de esconderijo, né, ao mesmo tempo que é uma prisão, que nos limita de algumas faculdades do espírito, muitas vezes também é um esconderijo para nós não nos encontrarmos com algozes, né, com vítimas que talvez queiram vingar-se de nós, também nos limita, né, de algumas coisas nesse sentido. E aí, quando tem um desencarne, dependendo da nossa vibração ou não, podemos ser
atraídos para um tipo de energia, de local ou de outro, né? Mas o fato é que continuamos assim, só desencarnamos, né? A condição de vida é aquela que a gente vem galgando aí, vem plantando, né, ao longo do tempo, né, das reencarnações. Então encerra-se uma etapa da vida eterna, né, da vida imortal. Ô, Tiago, Oi. logo aí que inicia esse capítulo, eu estava pensando que a gente já viu isso aí para trás. Eles falando, né, nós até comentamos, conhecer essa doutrina, vamos supor, se ele quer a doutrina que esclarece essas coisas para a gente, né, das reencarnações, tudo. Se eles conhecessem o serviço deles, seria com rendimento uma coisa absurda, né? Eu chamo a atenção logo no princípio o próprio André Luiz, né? Quando no princípio aí que ele fica assim, né? Todo entusiasmado, porque ele é muito entusiasmado, como que é do lado de lá, e eu, como médico, ele não tem tanto de coisa que ele está aprendendo aí, que ele não sabia, passou batido ali, né? Eu fiquei pensando nisso, eu falei, oh, gente, né, se a ciência juntasse e realmente fizesse um estudo em cima, né, dessas coisas, seria tão mais fácil para o paciente e para eles, né? Eu fiquei pensando nisso. Certamente. A gente vê aí, né, ao longo do tempo, né, que atualmente está, assim, ainda tem muita resistência, né, da ciência nas questões do espírito, né, mas a gente já vê algumas coisas acontecendo, né, dona Silvia? Já vemos, assim, que tem pelo menos interesse em aprofundar, e eu vejo que é um caminho natural aí que vai ser completado. Vai ter aí, não sei daqui quanto tempo, eu não creio que seja contando no nosso tempo terrestre, né? Quando a gente fala de ciência, assim, 150, 200 anos é um espaço bem curto, né? O Livro dos Espíritos, que é ciência também, o espiritismo em si, né? Há pouco fez 150 anos e até hoje ainda a gente vê que em termos de moral, né, de ensinamentos, a gente aproveita tudo, né, praticamente. São pouquíssimas coisas assim que evoluiu de lá para cá. Kardec deixou claro para nós que se em algum momento o que é dito lá na doutrina espírita, a ciência depois provar o contrário ou diferente, fiquemos com a ciência, né? Então, assim, eu creio que num tempo razoavelmente curto, relativamente curto, assim, curto que eu falo, aí vou chutar talvez, uns 200 anos, né? Eu creio que já vai estar mais avançado isso daí, já vamos estar com mais noção, porque se formos pegar há pouco tempo atrás, né, na década de... Nós temos lá no Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, temos no A Caminho da Luz também, temos outros livros, né, que comentam que no início ali do século XX, né, 1900 e alguma coisa ali, mediunidade e os fenômenos em si eram tratados como loucura. As pessoas ficavam mesmo em manicômio, tomavam choque porque tinha um fenômeno mediúnico acontecendo, porque era médium, né? Se a gente for pegar esse tempo, né, vamos colocar aí menos de 100 anos, de lá para cá o tanto que já evoluiu, já tem uma aceitação, né, da doutrina espírita também por causa do caráter religioso, né, de se ter o respeito sobre a religião do outro, mas acima de tudo tem também a questão da... Os cachorros querem participar. Tem também a questão da ciência em si interessar-se, né, pelos fenômenos mediúnicos. Espera aí só um minutinho.
Dolly, quieto. Voltando, já vemos aí interesse em estudos, né, relacionados à mediunidade. Já temos também a própria ciência médica também reconhecendo o bem-estar espiritual, né, isso na OMS, né, é a saúde física, mental e espiritual. Então já estamos vendo uma aceitação. E isso tem a ver também com a evolução moral, né, da sociedade como um todo. Quando a gente fala de regeneração, é uma evolução em todos os sentidos, inclusive também nessa questão da espiritualidade. E é um processo muito natural, porque à medida que vamos reencarnando, vamos aprendendo, né? Eu fico imaginando, aí com todo respeito, né, gente? Claro, a todas as religiões, tem religiões que não aceitam a reencarnação de jeito nenhum, né? E no meu trabalho, então, assim, que tem muita gente, né, no local lá, né, não só no laboratório que eu fico mesmo, em outros, e aí a gente conversa de vez em quando. E o pessoal vira e mexe tem uma curiosidade, né, sobre a doutrina espírita. Às vezes tem coisas que só a doutrina espírita consegue explicar, né? Vemos pessoas de outras religiões também se interessando. Hoje em dia tem muito podcast, né, que é mais ouvir, né, uma entrevista, uma colocação assim. Então uma amiga mesmo esses dias estava falando, ela é católica, mas estava ouvindo um podcast sobre espiritismo, princípios básicos da doutrina espírita, tirando algumas dúvidas comigo. Mas tem muitos assim que são resistentes, né, em crer na reencarnação. E antes, no início, eu tinha uma necessidade assim de tentar provar, de falar da justiça divina. O exemplo, né, que a metodologia que Kardec usa do exemplo das crianças que já nascem com doença, como explicar um Deus, né, que é justo e tal. Tentava de tudo quanto é jeito. Aí a gente vai, isso é natural, né, quando a gente conhece a doutrina espírita e vê o bem que ela faz, a gente tem essa vontade, né, de impor a doutrina espírita, empurrar a goela abaixo, né? E depois a gente vai percebendo que não é assim, né? Cada um vai ter uma filosofia religiosa aí que vai atender melhor. Mas eu fico vendo o pessoal assim que descarta, né, a reencarnação, e o argumento muitas vezes é totalmente o contrário do nosso, que eles falam assim que tendo reencarnação, que aí a gente podia errar o quanto fosse, que a gente não teria compromisso nenhum com essa existência, porque teria outra chance, né? E o raciocínio é exatamente o contrário. É justamente por saber que vamos voltar e que teremos consequências, temos que fazer certo. Então é uma opinião natural de quem não aprofundou, não leu, né? Ou talvez não entendeu direito os princípios da doutrina espírita. Mas eu fico, aí o que eu penso comigo, que me consola é assim, não faz diferença a pessoa não crer em reencarnação, né? Ou não faz diferença nenhuma. É um processo natural e ela crendo ou não, depois que desencarnar, quando chegar lá no plano físico, aí vai estudar, vai saber e vão falar com ela, ó, você vai ter que reencarnar, né? E aí, independente da pessoa crer ou não, né? É aquela coisa. Eu não preciso crer que a água molha. Ela molha, independente de eu crer, né? É algo natural, né? Mesma coisa com a reencarnação. E o que eu estou dizendo é o seguinte, dessa mesma forma que hoje nós vemos que a questão religiosa já é mais aceita, nós vemos cada dia a doutrina espírita tendo mais seguidores, mais gente desenvolvendo, não na doutrina espírita somente, mas também desenvolvendo essa consciência, né, de um Deus diferente do que era pregado antes, da questão da reencarnação. Várias religiões já falam, né, que céu e inferno, do jeito que era dito antes, né, é um conceito ultrapassado. Isso tudo, gente, é essa regeneração. Isso no campo, né, estamos falando no campo
da religião. Por quê? São coisas naturais. Quando vamos reencarnando mais vezes, nós vamos adquirindo mais conhecimento e vamos aprendendo mais. Então não críamos nisso antes, agora cremos. Por quê? Passamos pelo processo, né? Várias vezes. Isso vai acontecendo com todos e à medida que isso vai se consolidando, também vai surgindo mais interesse em estudar o fenômeno. E aí, naturalmente, vão se descobrir coisas até chegar ao ponto em que a ciência vai estar andando aí de mãos dadas, né, com a religião. E a proposta do Espiritismo é essa também, é caminhar junto. Né? A, a religião sem a ciência é cega e a ciência sem a religião é morta. Bonito, né? E simples. Se a gente for pensar, não tem como eu excluir. Eu não consigo explicar nada da criação sem um ser superior e sobrenatural, que é o que as religiões pregam, né? Independente de qual seja, né? Pelo menos a maioria delas, tem uma divindade por trás da criação e não tem como explicar isso de outra forma. Então, nesse sentido, Tiago, digo, eu interrompendo você, mas pode ficar à vontade. eu acho que a gente, quando a gente fica duvidando ou falando isso, é até um jeito da gente fugir, igual você está falando aí, da responsabilidade. Porque tem pessoa que é tão convicta, já sabe da reencarnação e tudo, que a conversa com a gente, eu tenho um colega que é assim, quando as coisas estão tranquilas, ela não fala nada, não, sabe? Se você falar em alguma coisa, ela, não acredito nisso tudo. Uma hora que ela não está bem, você vê que ela está desequilibrada, aí ela quer conversar com a gente, entendeu? Aí ela fica, fala, eu acho que eu prefiro concordar com o que você está falando, que não tem lógica. Escuta e aceita aquilo. Ai, mas e ela é o tempo todo. Ela ficou viúva antes de mim. Aí, nossa senhora, ela não aceitava de jeito nenhum. Mas ela queria conversar, ela queria escutar, entendeu? A gente falando. Aí tá, ela concordava, depois ela já discordava. Aí quando Raimundo desencarnou, ela ficava, não, eu não vejo. Eu fico, como é que você consegue ficar nessa calma, acreditando que era o momento, e que tudo isso acontece com todos, que né? Um não é melhor do que o outro, por que acontece com fulano e não pode, né, acontecer comigo? Aí nós duas conversávamos demais, conversa até hoje, mas você vê que ela nega a reencarnação por causa da rebeldia. Ela sabe que aquilo existe, mas ela não quer aceitar, dependendo da hora, ela não quer aceitar, é cômodo, entendeu? É a negar aqui. É isso Que o mesmo. Espiritismo tem isso, né? Tem Ele isso. mostra muita coisa para a gente que a gente muitas vezes não quer. Tem isso demais. Tem um amigo meu mesmo que ele é danado para falar assim, nossa, é bonito demais, né? Nossa, tal livro de não sei quem. Ele ainda não é espírita, mas sempre que aí foi, até foi comigo quando o Divaldo esteve aqui em BH, né, em 2019, se eu não me engano. Foi lá comigo, adorou a palestra de Divaldo, não tem como não gostar, né? E gostava assim do conforto, né, que a doutrina espírita traz. Aí me pediu um livro emprestado, eu emprestei para ele o E a Vida Continua, de André Luiz também, né? Que é uma aula, né, de reencarnação. É outro livro ótimo, tá, gente? Para falar sobre reencarnação e lei de causa e efeito. E aí quando ele via lá, e é um livro didático, é um ótimo livro para quem está começando, porque ele fala de casos simples, assim, de coisas do cotidiano, né? E aí, quando ele via a repercussão que tinha, né, a lei de causa e efeito agindo, a justiça divina, aí ele me entregou o livro mais ou menos pela metade, falou assim, aqui, te agradeço muito, né, mas isso aí ainda não é para mim, não.
É nesse sentido, né, que o Raul Teixeira fala, que o espiritismo não é para quem quer e nem para quem pode, né? É para quem tem coragem, um negócio assim, como é que é? Não é para quem, não é para quem quer nem para quem gosta. Vocês lembram disso? É para quem dá conta, É para né? quem dá conta. É um negócio assim. No sentido de que é muito consolador, né, gente? Mas sempre nos chama para responsabilidade, né? E aí ele gosta. É do mesmo jeito aí da amiga da senhora, não sei. É, sempre que tem algo, né, que consola, aí beleza. Quando é algo que chama para responsabilidade e é uma tendência natural nossa, né? Nós também já fomos assim, né? Nós também temos outros campos que precisamos melhorar, né, gente? Não estamos nos colocando em pedestal nenhum, estamos falando de coisas naturais, coisas que nós já dominamos e outros não, e mesmo da mesma forma temos coisas que nós não dominamos e que outros já dominam, né? Mas aí a tendência então, né, é das coisas se unirem, porque é o que a gente já comentou aqui, a, a gente, né, para o nosso aprendizado, que nós temos necessidade de separar as coisas. Mas a lei de Deus não. A lei de Deus é a lei natural para tudo. Para a gente aprender, primeiro vamos pegando partezinhas, né? À medida que vamos evoluindo, aí vemos que a questão moral, a questão do sentimento, a questão intelectual, a questão espiritual, a questão física, é tudo uma coisa só. É tudo lei de Deus, única, universal, imutável, igual ele. A perfeição da lei de Deus é no sentido de que a gente, querendo ou não, a gente está submisso a ela. Quem consegue evitar o desencarne? Ninguém. E se Deus quiser que tenha um nascimento, quem consegue impedir? Ninguém. Né? Eu tenho uma conhecida que ela fala comigo que ela tinha que vir mesmo, porque durante a gravidez, né, a mãe foi descobrir que estava grávida já com 7 meses, ela nasceu bem pequenininha. A mãe continuou tendo o ciclo menstrual normal durante a gravidez e quando menos esperou a menina nasceu. Ela falou, me tentaram de tudo quanto é jeito que eu não viesse, mas eu tinha que vir. E eu gosto, né, desse exemplo porque parece que está tudo natural, tudo sob o nosso controle. Não, está sob o controle de Deus, né? A mãe nem imaginava. Com certeza não foi uma filha que foi planejada pelo casal, mas que chegou a hora. Que Deus falou assim, ó, é agora, bora. Tem que ir, né? Então é tudo intercalado. Tudo junto. E é o que esse livro aqui também mostra para nós, né? Essa sensação, né, que a dona Silvia comentou que o André Luiz tinha, era exatamente, eu acho que é o mesmo vislumbre, a mesma empolgação que a gente tem quando lê uma coisa assim na doutrina espírita e fala assim, meu Deus, como é que eu não pensei nisso antes, né? Nesse, nesse livro A Vida Continua mesmo, não sei se vocês já leram, tem um fato lá que é maravilhoso. Ele conta a história de... eu não vou lembrar o nome dos personagens agora, né? Eu posso olhar e trazer na próxima. Mas a história em si são duas pessoas que se encontram, né? Por acaso, numa praça, a moça descobre que ali ia ter que fazer uma cirurgia de risco. E tinha um senhor também que vê ela chorando no banco porque ela estava com medo, ela sentada no banco da praça. Parece um moço mais maduro assim, começa a conversar com ela também, que ele também estava passando por um processo de saúde delicado, tá? Um processo de tratamento, né? E aí é muito interessante porque os dois adentram ao hospital, né, para fazer esse procedimento, mais ou menos próximo ali à data, e acordam no hospital. Só que quando eles acordam, eles já estão no hospital no plano espiritual. Os dois encarnaram, né, durante o procedimento. E aí lá, essa moça acorda com esse que ela tinha conhecido na praça visitando ela. E aí ela acha que estava encarnada e tal, até esclarecer, né, que eles encarnaram. Eles percebem que eles têm mais ligação do que se imaginava, né? Ou seja, não era por acaso. E tem um caso lá interessantíssimo,
que aí eles começam, né, a observar também. André Luiz vai narrando para nós a trajetória deles. Eles começam a observar a vida cotidiana, aqui, as coisas que vão acontecendo e vendo também a vida de familiares deles. E aí, em um certo momento lá, esse moço vê a viúva dele, né? Ele tinha deixado a esposa, né? Vê a viúva dele lá. E a filha dele tinha casado com um rapaz, advogado, que sabia muito lidar com dinheiro, né? Era quase que um economista, sabia fazer o dinheiro render, que era uma beleza. E esse moço, desencarnado, né, personagem principal do livro, um co-protagonista, né, junto com a outra moça, ele tinha deixado uma fortuna para a esposa. Tinha deixado bens, né? E o genro, aí a esposa começa a ter um princípio ali, parece que de um Alzheimer, né? Uma doença degenerativa, esquecer as coisas. E ele, com toda a articulação ali, torna-se então procurador dela, né? Passa os bens para o nome dele. Sabia, né? Era advogado, sabia lidar com dinheiro. Passa os bens para o nome dele. Acelera o processo para ela ir para um local para tratamento. Entra em acordo com um médico de lá para acelerar o desencarne da dona, para os negócios ficar tudo, né, no nome dele. E aí, de lá de cima, né, do jeito que a gente gosta de falar, o marido, então desencarnado, ele fica raivoso, furioso com o que estava acontecendo e questiona: cadê a justiça divina? Que não age, ele está matando a minha esposa, ele está roubando os bens meus, né? Ele estava ligado ainda ao material terrestre, né? Os nossos bens, incomodado, né, com tudo aquilo, e o mentor muito tranquilamente fala com ele assim: percebes que você ainda não aprendeu a confiar na justiça divina, né? Ele teve autorização então para contar o que aconteceria, né? Para conter também e para deixar mais calmo o cidadão lá que estava indignado porque estava sendo roubado depois de morto, nunca vi isso. Aí ele fala assim: esse que agora está causando isso, vai se consumar o fato, a sua esposa vai desencarnar por causa desse processo, mas ele não vai ficar impune. A lei de Deus, ela cobra, né? Ceitil por ceitil. Daqui 30 anos está programado, já programado, para ela voltar como neta dele. Ela vai reencarnar como neta dele. E toda essa fortuna que ela está deixando agora, que está sendo tirada dela, lembra que ele consegue, né, reproduzir bem o dinheiro, fazer render? Ela vai receber muitas vezes mais do que está deixando agora. Vai herdar toda essa herança dele, né? Falou isso, gente, e aí são as entrelinhas do livro, né? Falou no sentido material. Por quê? O cidadão lá estava preocupado com o sentido material. Mas se no material a lei de Deus age desse jeito e o material é o menos importante, imagina no espiritual, né? Então, fiquemos tranquilos, né? Fiquemos tranquilos, porque não tem como. Quando eu li isso, eu acho que eu senti a mesma satisfação de André Luiz quando ele viu lá os corpos lá com todos os órgãos, todos os detalhes, ele com a capacidade de entender aquilo tudo, né? E eu tive a capacidade de entender esse exemplo simples da reencarnação, mas foi um negócio tão fenomenal para mim. Quase toda palestra eu dou esse exemplo. Por quê? Muitas vezes a gente assimila a reencarnação com karma, com a questão material, com vai pagar tudo, né? Prejudicou o corpo, vai vir doente. E não é só isso. Ela age nas coisas mais simples também, né? Aqui agiu, não, a lei de Deus não permitiu nem o prejuízo material para aquela. O que é necessário então? Tempo, né? E ela recebeu inclusive com juros. O que acontece quando a gente põe dinheiro na poupança? Não pega ele agora, pega daqui a um tempo, o quê? Com juros. Foi a mesma coisa.
só que com um rendimento, né, muito maior e com a lei de Deus agindo. Então, o que eu quero dizer é que a lei de Deus age em tudo e a reencarnação é uma das engrenagens mestres para essa lei agir, com justiça, com misericórdia e com bondade. É por isso que nós vamos ver isso lá no fruto proibido, daqui uns meses, quando a gente chegar lá. A gente não pode querer legislar. Quem é o legislador supremo é Deus. A gente pode legislar com as leis da terra, que são simples, né? Mas querer legislar em nome de Deus não dá certo. Vocês veem líderes religiosos sérios, eles não legislam, eles não julgam. Lógico, tem um cabedal de aspectos religiosos, né? Cada religião com sua crença, mas eles não impõem, né? Eles dão o quê? O exemplo, assim como Jesus. Nem Jesus. A única lei que Jesus legislou foi a lei do amor, e essa é só através do exemplo. Agora, quando a gente quer impor religião, quando a gente quer impor ensinamento, quando a gente quer impor até castigo, né? Tem vezes que a gente acha que pode impor cura e impor castigo. Eu vejo gente falando com convicção assim: Senhor, eu não aceito isso. Eu tiro em nome de Jesus, meu Deus. Aí eu fico pensando assim, né? Vai tirar. Se Jesus quiser. Se não. Aí eu fico pensando, e se não tirar, né? Ou se não vir, será como é que fica a cara da pessoa, né? Porque fala uma convicção, eu sei que isso está ligado também com a fé, e é importante a fé convicta, mas a fé embasada, né? É nesse sentido, né, que a fé sem a ciência também ela é cega. Porque senão fica essa fé de vai fazer, é só isso, é desse jeito, vai ser, em nome de Jesus, não sei o que, tal, tal, tal. E aí quando não acontece nada, como que explica? Né? Tem também que ter a outra, a outra visão, né? A outra maneira. Ora vai ser, ora não vai ser. E tem que ser uma fé raciocinada ao ponto de entender isso tudo. Sempre que a gente quer legislar a lei divina, né, como se só dando um adiantamento para a gente não desanimar de chegar lá na serpente, tá, gente? A serpente fala com Eva assim, ó, tá no capítulo 3, nós estamos iniciando o 2. A serpente fala com Eva assim: quando comer do fruto proibido, Deus não quer. Ele falou para não comer, porque se vocês comerem, serão como deuses. Se Eva e Adão comeram, então, o que eles queriam ser? Como Deus. Só que a gente não consegue ser como Deus justamente porque nós não conseguimos legislar, isso aí o Haroldo também fala no estudo dele, nós não conseguimos legislar como Deus. Deus é o legislador supremo. É o único que consegue, né? E aí o Cristo também, que é o Filho unigênito, né? Já é em graça com o Pai, como ele mesmo fala, embora o Cristo não tenha legislado, ele só mostrou a lei do amor. Mas o legislador supremo é Deus, é o único. E seus espíritos crísticos que conseguem legislar com, ao mesmo tempo, justiça, misericórdia e bondade. Que é o amor, né? O amor é justo, é misericordioso, é bom. Então, só conseguiremos fazer da maneira correta quando o amor estiver desenvolvido em nossos corações e em nós mesmos. É por isso que Jesus fala: pega todos os 603, ele não fala a quantidade, né? Mas são 603, se eu não me em torno de 600, para eu não falar para não fazer fake news. Em torno de 600 mandamentos judaicos, mais os 10 da tábua de Moisés. Jesus fala assim, ó, pega isso tudo e resume em 2, que na verdade são 1. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo.
Resume isso tudo nesses dois que na verdade são um que é o quê? A lei do amor. Ama. Só amar. Está tudo resolvido. Né? Sabemos que isso é difícil porque é o último grau da evolução. Temos um longo caminho até chegar lá. Estamos treinando para chegar lá. Né? Eu fico olhando que a doutrina, assim, não sei outras religiões que eu não conheço, mas pelo menos eu nunca cheguei em nenhuma que me respondesse essas dificuldades que a gente tem, entendeu? Esse esclarecimento, né? Eu falo que eu fico pensando assim, a gente acho que todo mundo deveria, né? Tirando religião, sem ficar naquela de, eu sou de tal religião, isso e aquilo. Não, estudar, né? E buscar a base das coisas mesmo, para a gente não ficar nessa bobagem toda, perdido, né, Tiago? Porque muitas vezes a gente perde uma oportunidade tão grande de aprender, teimando com as coisas bobas, uns trem bobo, que não vai acrescentar na vida da gente nada. Né? Eu acho bacana da doutrina é nisso. Não falo assim que é a melhor, não sei, entendeu? Mas para mim é a que me responde as minhas dúvidas, me esclarece e é confortadora, porque na dificuldade você lembra de um estudo desse, você lembra de uma parábola, né? Sempre vem todas as palavras de Jesus, em qualquer momento ela vai encaixar na nossa vida. Você já notou que todas, você pode, a dificuldade que você estiver passando, você lembra de uma parábola que vai combinar com o que você está passando. Né? Eu acho muito chique, viu? Eu lembrei de um exemplo aqui. A Michelle uma vez trabalhava num local aí e já tinha um tempo, né, que ela estava trabalhando lá e tinha um salário razoável que ela gostava, né, um salário bom que ela aceitou trabalhar lá, né, nessas condições, trabalhava muito. Aí passou, assim, chegou uma pessoa nova que já tinha experiência em outros lugares, que foi fazer praticamente o serviço dela, um pouquinho só de coisinha diferente, mas ganhando muito mais. E eu lembro que ela ficou indignada, gente, com isso e queria de qualquer forma pedir aumento, aí o povo não deu o aumento também, né, na hora que ela pediu e tal. Aí aconteceu isso na quinta ou na sexta, se eu não me engano. No domingo, nós vamos na Casa do Caminho, Miguel dando a palestra Trabalhadores da Última Hora. Eu sei que quando acabou a palestra, ela falou assim: Nossa Senhora, parecia que estava falando direto pra mim. E é assim, né, gente? Se ela tá falando isso aí, até hoje ela lembra, né, desse caso e eu lembrei também. São ensinamentos, né, que realmente a gente aplica, né? Direto eu vejo comigo, por exemplo, exemplos cotidianos assim, ó, que se a gente for pegar o Evangelho, a gente lembra aqui também dos estudos, né? Desse aqui, quando a gente faz o estudo minucioso também, né? Lá da Casa do Caminho e outros, né? Que a gente vê também, sempre dá para aplicar, sempre tem. Quando eu vou fazer palestra, às vezes, eu direto, né? Comento que eu começo a observar assim, ó. Aí eu não sei se tem um fator psicológico também que chama mais atenção para observar tal coisa, né, com mais precisão assim, com mais interesse. Mas me dá o tema da palestra, eu começo a observar. 15 dias, uma semana antes, sempre acontece. Sempre não. Maioria das vezes, 90% das vezes, acontece alguma coisa assim, ó, na minha rotina, ou eu observo com alguém que é exatamente o tema. Mas isso não é porque
eu vou fazer palestra, tem que aparecer algo, lógico, tem todo a espiritualidade que dirige, que ajuda, mas eu percebi que é exatamente por isso que a senhora falou, é porque no cotidiano da gente, né, dá pra gente colocar ensinamentos da doutrina espírita, do evangelho, em qualquer situação. O Cristo fala que ele veio para trazer vida em abundância, né? Quando a gente pega lá, não vou cansar de falar disso aqui, tá, gente? O significado de vida, segundo Emmanuel, lá no livro Pão Nosso. Vida são as experiências dignas da imortalidade. É a definição de vida maravilhosa, né? Ou seja, só é viver para nós enquanto nós estivermos fazendo coisas que vão ser dignas de aproveitar depois, ou seja, enquanto a gente estiver agindo de acordo com a lei de Deus. Quando eu acarreto débitos, eu não estou vivendo, eu estou morrendo, né? Por quê? Eu vou precisar de mais tempo para pagar. Eu vou estar deixando de desfrutar de coisa boa para quitar uma coisa ruim. Eu vou estar reencarnando, mas vou estar morto. Então eu já poderia estar vivo na vida eterna, né? Então tudo que eu acarreto que é contrário à lei de Deus é morte. Tudo que eu faço de acordo com a lei de Deus é vida. O Cristo fala de vida em abundância exatamente por isso que a gente comentou aqui. Qualquer momento da nossa vida dá para colocar o Evangelho de Jesus. E se a gente colocar e fizer igual, aí é vida em abundância. É vida o tempo todo encarnado, se a gente quiser. Se a gente quiser, né? Depende também das nossas escolhas. Então, falamos aqui hoje, né, de lei divina, de reencarnação, ciência, filosofia, religião, do jeito que a gente gosta, do jeito que um estudo de doutrina espírita nos proporciona, né, gente? Com esse tripé maravilhoso. Paramos aqui no livro, na página... lemos uma página, né? Paramos aqui no segundo parágrafo, onde identifica o Segismundo, que eu parei para comentar, dele na cadeirinha aí, né? Aí vamos parar aqui então, até porque já deu a hora. Semana que vem a gente vai começar a ver então os bastidores aí, o que acontece no lar, né? Essa parte aqui, ela é muito legal, porque ela traz um outro ensinamento em paralelo para nós. Vocês lembram que no início nós falamos que falava de reencarnação, mas que tinha coisinhas, né, que a gente poderia ir pescando aqui. Lá no Livro dos Espíritos tem uma questão que fala para nós que os espíritos interferem em nossa vida mais do que a gente imagina. E aí, às vezes, isso gera dúvida, né? Porque deixa claro para nós também que eles não vão tomar decisões por nós, mas interferem em algumas coisas. Aí fica confuso, né? Interferir não é ajudar a tomar uma decisão? Nessa passagem aqui, essa ação desses espíritos no lar de Adelina e Raquel vai dar para a gente entender também como que isso funciona. Eu vou chamar a atenção nesse detalhezinho que eu acho que é bacana. E falando ainda de reencarnação, né? Aqui, o processo reencarnatório de Segismundo já começou com essa aproximação espiritual. Aí a gente continua na próxima semana. Beleza, gente? Vou fazer a prece final, porque já deu aqui 8h03, né? Foi gravado, tá? Desde o início, o estudo. Coloco agora mesmo lá no canal. Quem quiser também pode assistir depois. Vamos então agradecer a Deus mais essa oportunidade bendita, onde estivemos reunidos em seu santo nome. Agradecer a Jesus, nosso mestre e amigo, que nos dá tantas oportunidades como essa. Aos nossos benfeitores amigos também somos gratos. Os coordenadores espirituais da nossa Casa do Caminho, também dos estudos da casa, por todos nós aqui presentes, aqueles que não puderam participar, nós pedimos a proteção, Jesus, também para os nossos lares, para a nossa vizinhança, que o Senhor nos guie, nos abençoe, ilumine cada coração necessitado,
cada um de nós e as nossas dores físicas, morais, espirituais, os nossos questionamentos. Que o Senhor abençoe o nosso país, também o nosso planeta Terra, criado com tanto amor, e que é nossa obrigação também ajudar nos seus trabalhos, na lei de Deus que age em nossas vidas. Jesus, mestre e amigo, agradecido mais uma vez estamos e rogamos, Pai, que a sua luz, a sua paz nos alcance, que a sua sabedoria nos guie e que também nos dê bom ânimo e boa vontade para seguirmos em frente e fazer aquilo que cabe a cada um de nós nessa criação maravilhosa de Deus, feita por nosso irmão Jesus. Nos abençoe, Mestre, esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Obrigado, gente. Assim seja. Obrigada, Boa Tiago. noite, Boa obrigada. noite para Tchau. todos. Até semana que Boa vem. noite. Bom, Com Deus. É. muito bem com Deus.